Oi, oi, minha gente! Tudo certinho com vocês? Novamente sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou mostrar para vocês como eu criei meu bullet journal, meu planner, utilizando essa costura chamada de costura chain ou correntinha, que eu aprendi no canal da Gabi, o Gaborim Gaboriela. Vou deixar o link nos cards para vocês verem. Eu já criei aqui 6 caderninhos utilizando essa costura pra lá de fofa, onde cada um desses cadernos vai representar 2 meses do meu ano, para o meu planner. Eu já fiz uma agenda anteriormente, decorei essa agenda, mas será apenas para cunho profissional. E esse bullet journal eu quero misturar como se fosse um junk journal com um planner, enfim, fazer um mix bem legal. Para isso, eu vou fazer a capa parecida com esse travel notebook, que eu também já ensinei aqui no canal. Mas nele eu fiz uma costura simples, apenas de ponto atrás. Hoje a costura vai ser um pouco mais elaborada, mais bonita, por isso até eu coloquei um caderninho com cada cor de cordão. E olha só que gracinha fica todas essas costuras juntas. Sempre que eu costuro um bloquinho, eu costumo deixar ele preso alguns instantes com um clipe, para que fique bem mais prensada as folhas. E agora eu vou fazer com vocês um outro bloquinho que vai ser inserido no meu bullet. Eu fiz com esse papel pontilhado, papel pólen pontilhado que eu comprei na oficina Fu. E vou agora alinhar eles todos certinhos para que eu possa refilar essas quininhas que ficam aqui quando a gente dobra. E agora com o estilete, com a régua e muita paciência, eu vou refilar todo esse papel que está sobrando aqui. O segredo é manter a mão da régua firme e deixar a mão do estilete mais leve e ir passando diversas vezes até cortar todas as folhas. Agora, para montar a costura, eu vou usar essa base de EVA para me servir como apoio e vou dividir o bloquinho na metade. Esse bloquinho de anotações eu fiz com 2 folhas a menos que os blocos dos meses, então tem 10 folhas. Eu vou furar primeiro 5 e depois as outras 5. O gabarito, eu peguei uma folha do mesmo papel e dividi ela. Vinquei primeiro, fiz esse pontinho a 2,5 cm da base e depois fui marcando uma bolinha a cada 2 centímetros. E me restou no final a mesma medida da base com 2,5 cm na parte superior e inferior. Agora eu abro no meio o meu bloquinho, insiro o meu gabarito, alinho direitinho as folhas. Eu gosto de prender com um clipe para não correr. E com a ajuda de um agulhão, eu vou fazer os furos onde eu já demarquei no meu gabarito. Eu insiro o agulhão de forma oblíqua até que ele saia exatamente na dobra da parte externa do meu bloquinho. E assim eu vou furando em todas essas marcações que eu fiz a cada 2 centímetros. E ele ficará desse jeito. Eu vou repetir no outro bloquinho para que eu possa encadernar. A capa, eu vou usar esse papel de 120 gramas, é um papel craft com a decoração do tema Alice, que eu também comprei na oficina Fu, e vou usar a dobradeira para me ajudar no criar o vinco central e dobrar mais bonitinho o meu caderno. Também vou usar o mesmo gabarito que eu utilizei, prendo ele com clipe e dessa vez eu furo na vertical mesmo todos os furos, todas as marcações que eu criei anteriormente nos caderninhos. Com tudo furado, vou pegar um agulhão de tapeçaria e um fio encerado para que eu possa fazer a medida e encadernar esse meu bloquinho. Eu alinho direitinho as folhas, vejo se tá tudo certinho como eu quero e pego agora o fio encerado e vou medir a quantidade de 3 medidas, 3 vezes o tamanho do bloquinho, para que eu tenha alguma sobra caso eu tenha algum problema na frente, enfim. Então é melhor sobrar um pouco mais do que faltar. Recorto o tamanho, vou inserir na agulha e começar a minha costura da encadernação do bloco. Elejo uma das pontas das extremidades para começar. Vou começar pela parte inferior, inserindo a agulha de dentro para fora do meu caderninho. Passo toda a linha de forma simples e deixo um pequeno rabicho aqui na parte interna para que eu possa fazer o arremate. Volto com a agulha, inserindo ela de fora para dentro do caderno, nesse segundo furo. Puxo toda a linha e agora eu vou arrematar fazendo um nozinho nessas 2 linhas desse primeiro
buraquinho, desse primeiro e segundo furos. Procuro dar um nó bem firme, apertar bastante, e então já tá pronta aqui a primeira laçada. Mas eu vou fazer uma segunda volta aqui para combinar com todo o resto da costura. Então eu volto a agulha para a parte de fora pelo segundo furo e retorno para a parte de dentro do caderno pelo primeiro furo. E fica assim o efeito da laçada dupla na minha lombada. Eu vou repetir todo o processo, porém de uma forma um pouco diferente. Vou sair com a agulha no terceiro furo, puxo toda a linha e ao invés de retornar a agulha no furo anterior, eu vou passar por debaixo dessa primeira laçada dupla que a gente fez. Puxo a linha e agora sim eu retorno para o caderno na parte interna pelo mesmo furo por onde eu saí. Logo no começo fica um pouco difícil porque as páginas ainda não estão perfeitamente alinhadas, mas depois a costura fica bem facinho. E eis essa voltinha, essa correntinha que forma esse efeito. Saio de novo pelo próximo furo, passo a agulha por debaixo da laçada anterior e retorno ao miolo do caderno para a parte interna pelo mesmo furo que eu saí. E assim eu repito o processo, saindo sempre pelo próximo furo, passando a agulha pela laçada anterior e retornando à parte central do caderno, ao miolo, pelo mesmo furo por onde eu saí. E vou repetindo todo o processo de sair com a agulha, passar pela laçada anterior e retornar ao miolo central antes de ir para o próximo furo, até preencher toda a lombada do meu caderninho. Chegando agora ao último furo da lombada, eu retorno com a agulha para a parte interna do miolo e faço o arremate dando nó nessa última laçada que a gente deu do miolo. Eu passo a agulha por baixo dessa laçada anterior e dou um nozinho puxando bastante para ele vir bem para a ponta. Agora é só recortar os excessos do barbante da parte inicial e final da costura e tá pronta a brochura que irá ser o caderninho de anotações do meu planner. Eu vou deixar ela descansando um pouquinho sob a pressão desses clipes para que fique bem fechadinho, bem certinho, assim como os demais caderninhos que irão compor cada um dos meses. Eu vou agora medir o tamanho da espessura da lombada para que eu possa criar a capa e montar a estrutura externa do meu bullet journal. Eu vou fazer com esse acetato de 40 micras, eu comprei ele numa folha de A3 e vou fazer a medição agora aqui, encaixando os bloquinhos e fazer o primeiro vinco, que será mais ou menos a 14,9 centímetros, ou vocês podem vincar a 5,7 de polegada. Vou medir agora a altura da lombada mais ou menos, eu vou criar uma lombada de 6 centímetros, então eu vou fazer o vinco a 8 polegadas em 1/8, marco com a régua ali e vou criar o vinco. Como esse acetato é um pouco grosso, eu tenho que fazer bastante firmeza na mão para criar o vinco bem forte. Feitos os vincos, antes dos demais procedimentos, eu vou recortar o excesso da minha capa, ficando assim com 35 por 21,5 centímetros. Agora é só a gente medir o restante para fazer o fechamento da capa. Mas antes eu vou fazer a estrutura da lombada, onde eu vou fazer algumas marcações para que eu possa recortar com a crop die um semicírculo na parte superior e inferior. E agora, com a ajuda de uma caneta permanente, vou fazer as marcações. A primeira será a 0,85 centímetros. O segundo ponto a 1,7 centímetros do primeiro vinco da esquerda. O terceiro ponto a 2,55 centímetros. O quarto a 3,4 centímetros. O quinto a 4,25 centímetros. O sexto
a 5,1 centímetros. E assim eu vou repetir na parte superior também todas essas marcações. E agora, com a ajuda do furo menor da Crop A Dial, eu vou recortar nessas marcações que eu fiz, criando um semicírculo. Fazendo essa pequena indentação onde ficará presos os elásticos. Não sei se dá para vocês verem, mas fica mais ou menos assim. Apenas uma entrância bem pequena nas bordas. E vou fazer na parte de baixo e na parte de cima da lombada. Tendo ao final todas essas micro garras na minha lombada. Eu vou agora criar o fecho da minha estrutura. Então eu cortei o mesmo acetato com o tamanho de 15 por 5 centímetros e vou arredondar com 1/8 de polegada todos os cantos, inclusive da própria estrutura da capa, para que eu não me machuque, uma vez que esse acetato é bastante grosso. Feito então os arredondamentos, eu vou fazer as marcações, vou marcar o meio aqui da minha página, para que eu possa inserir um ilhós, que será o que vai prender o fechamento, essa abinha externa, ao fundo da capa do meu planner. Então marco o meio na capa e marco o centro também dessa minha tira. Mais uma vez eu vou utilizar a Crop A Dial. Dessa vez eu vou usar o furo maior e vou perfurar nas marcações centrais que eu fiz agora há pouco. E nesses furos criados, eu vou inserir esse ilhós de florzinhas. E para isso eu vou usar outro modelo de crop, esse modelo maior, por conta do alcance, usando a configuração C2 para esse tipo de ilhós. Já havia feito alguns testes e percebi que essa era a melhor configuração para não amassar o ilhós. Então eu coloco ele de forma que o fundo dele, a parte da florzinha, fique para fora e a parte do acabamento fique para a parte de dentro, para que meu fecho funcione corretamente. Agora é só encaixar tudo certinho e pressionar, que o ilhós estará aplicado devidamente, prendendo aqui o meu fecho do planner. Viro toda a estrutura e vou agora acentuar os vincos criados amassando nas marcações em que eu fiz anteriormente. Para criar esse fecho da parte externa, eu vou mais uma vez encontrar o centro da minha página e também vou marcar o centro da abinha que será o fechamento dele. Com tudo já demarcado, eu vou agora criar um furo utilizando uma base de EVA e esse agulhão. Furo na parte da aba e na parte interna eu vou aproveitar a mesma marcação para que eu possa fazer o furo bem centralizado. Essa marcação correta no centro é fundamental para que eu possa aplicar esses botões de pressão e eles fechem direitinho. E para aplicar eles é muito fácil, gente. Eu já ensinei em outro vídeo, vou deixar o link nos cards e na descrição para vocês verem maiores detalhes. Mas é muito simples, basta que vocês acoplem a parte externa, que é o macho, em cada uma das fêmeas de tamanhos diferentes e utilizem o aplicador nesse alicate com a parte preta na parte maior, que é a lisa do macho, e a parte que vai encaixar um botão no outro vai ficar nessa abinha mais clara, essa abinha transparente do alicate. E é só encaixar todas as peças e fazer uma leve pressão e seu botão estará pregado na sua peça. E olha que legal esse fecho de botão de pressão para a capa do meu planner. Eu vou agora inserir na minha lombada todos os caderninhos que eu costurei com a ajuda desses elásticos de dinheiro. Vou separar mais ou menos a ordem das cores que eu havia determinado anteriormente e vou começar a inserir eles na minha estrutura. Eu começo inicialmente pelo primeiro caderninho,
passo o elástico no miolo central, abro ele no meio, passo o elástico em volta do caderninho e então eu insiro e encaixo o elástico na minha lombada, naquelas indentações que a gente criou anteriormente. Veja só. E para ficar mais fácil, eu aconselho que vocês insiram o primeiro caderno e então virem e insiram o último caderninho. Isso vai fazer com que fique mais firme a estrutura do seu planner e você consiga inserir os elásticos e intercalando os outros cadernos com mais facilidade. Então, repito o processo, passei pelo meio e vou inserir agora na lombada, encaixando na indentação. E vou agora primeiro colocar todos os elásticos correspondentes a cada cor do mês em cada uma dessas entranças que a gente criou com a crop. E como o planner já está bem estruturado com o encaixe do primeiro e do último caderninho, ele não vai envergar com a força dos elásticos. Feito isso, é só ir encaixando, abrindo o caderno no centro e encaixando em cada um dos elásticos correspondentes. Por fim, eu adiciono o caderninho de anotações, que vai ser a parte mais móvel desse bullet, desse planner. Eu espero que vocês tenham gostado dessa estrutura, dessa ideia de bullet journal, de planner, enfim, que inspire as criações de vocês, que vocês se inspirem a fazer um bullet journal e se organizar neste ano de 2019. Se você gostou do vídeo, por favor, não deixe de dar o seu like e de compartilhar com seus amigos. Mais uma vez, gratidão a todos pela companhia e eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijocas coloridas no coração de todos, gente. Tchauzinho!